Oi. Boa noite, igreja. Amém, né? Graças a Deus. Sabe, de uns tempos para cá, eu tenho pedido a Deus para quando eu vier para o culto, Deus me encher de expectativas pelo que Ele vai falar, o que Ele vai fazer. Porque às vezes a gente é tão acostumado de vir à igreja domingo após domingo, e a gente não espera que muita coisa aconteça, ou muita coisa diferente, né? E parece que a gente não espera que Deus fale conosco, que transforme, ou talvez estejamos satisfeitos com quem nós somos. Mas eu quero dizer para você que nós servindo um Deus poderoso, maravilhoso, amoroso que nós temos, nós não podemos esperar vir para o culto a Ele e achar que Ele não vai fazer nada com a gente, né? Ou não vai nos fazer presenciar nada. Então, eu tenho sempre pedido, Senhor, me enche de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer no culto de hoje, na reunião de hoje. E Deus, o que Ele mais quer é se manifestar a nós. Deus, a gente às vezes cresceu talvez com essa mentalidade de que Deus é distante e Ele continuará distante, não importa o que a gente faça. Pelo contrário, se você pensa isso, desista dessa ideia, apague isso. Deus, Ele tem um desejo, anseio de se aproximar de nós. Ele não quer que você viva sentindo Ele distante, ou como se Ele não falasse com você, só falasse com os outros. Ele quer ficar perto e quer falar com você, quer ser íntimo de você, e Ele quer agir na sua vida e através da sua vida. Então, que Deus faça isso com você também. Hoje, acho que vai dar certo aí. A gente tem... Eu costumo, não só eu, né, mas eu costumo sempre citar muitos versículos quando estou pregando. Então, estamos testando essa novidade, digamos assim, né, ou fazendo novamente. Então, os versículos que eu vou citando, vamos projetando aí no Data Show. E o primeiro dele, Tiago 1:27. Você pode abrir na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui esse texto. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue presente no nosso meio. Assim como o Senhor já falou através dos louvores, do que já aconteceu até agora, o nosso clamor é que o Senhor possa agir neste lugar, porque o Teu povo está reunido. E nós queremos ver a manifestação, ó Deus, da Tua glória, do Teu poder. Que o Senhor possa encher, ó Deus, nossas vidas do Teu Espírito Santo, ó Deus. E que o Senhor possa falar conosco, aquela coisa, aquela resposta que só o Senhor sabe que nós precisamos e só o Senhor pode nos dar, ó Deus, que o Senhor nos dê, segundo o poder do Teu Espírito Santo, não por palavras minhas ou palavras humanas, mas somente por aquela convicção que o Teu Espírito traz em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. A partir desse versículo que a gente leu, a proposta inicial para a pregação de hoje é falar sobre como juntos nós podemos passar pelas tribulações. Mas assim, depois de eu refletir um pouco e orar, eu creio, né, que eu queria expandir um pouco mais essa reflexão para outros assuntos que esse versículo trata. Embora seja só um versículo, ele traz muitas lições para nós. Então, só para ficar organizado, eu quero falar de 3 temas dentro desse versículo, relacionados a esse versículo. Primeiro, eu quero falar sobre o que é essa religião pura e imaculada, pura e simples que ele trata aí no versículo. Depois, eu quero falar sobre como nós podemos ajudar uns aos outros diante das tribulações, já que ele fala aí que nós devemos ajudar os necessitados, citando o exemplo dos órfãos e das viúvas. E por último, eu quero falar qual deve ser a nossa atitude diante das provações
que nós passamos. Primeira parte, como eu falei, o que é essa religião pura e imaculada, pura e sem mácula, que ele cita aí nesse versículo. E é interessante, a primeira coisa importante falar é que essa religião verdadeira, que eu vou chamar, ela vai muito além de doutrinas ou de rituais. A primeira coisa que a religião verdadeira envolve é a prática e a ação. E é por isso, porque muitas vezes na nossa vida cristã existe um abismo entre o que nós professamos, o que nós dizemos acreditar e aquilo que nós vivemos. Entre o que falamos e o que fazemos. Então a primeira característica dessa religião verdadeira é que ela não se trata apenas de um ritual, mas de uma vida prática e real diante de Deus. O texto diz que nós devemos nos manter incontaminados do mundo, não somente contrariar, dizer que não fazemos ou que não concordamos com as práticas do mundo, mas nossa vida deve refletir aquilo que nós acreditamos. Jesus, quando ele estava lá orando a Deus por seus discípulos, ele disse exatamente isso: olha, eu não peço que você, o Senhor, estava orando ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O verdadeiro religioso, ele não pode ser egocêntrico, ele não pode ser narcisista, não pode viver só para si. Ele é generoso. A religião que Deus se agrada é uma religião que é prática e não apenas de palavras. Quando nós olhamos, pelo menos quando eu olho o cenário religioso, digamos assim, no Brasil, hoje em dia se fala que nós temos 40 milhões, outros mais otimistas falam que nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil. É uma quantidade muito expressiva que nós temos. E aí nós temos que refletir por que a transformação que o Brasil precisa ainda não aconteceu, se nós somos tantos evangélicos, aqueles que temos em nós o poder, a mensagem de transformação das vidas das pessoas. Porque talvez esteja faltando essa prática que reflete as nossas convicções. Mas se nós falarmos de denominações, e eu nem quero citar os nomes, mas se falarmos de denominações, a resposta para a pergunta qual a verdadeira religião, ou qual é o verdadeiro religioso, aquele que agrada a Deus, ele pode variar muito. Porque cada denominação, cada linha de pensamento, de igreja, segue um caminho. Dá uma certa ênfase ao Evangelho. Se você sair daqui da Igreja Batista Renascença, logo perto de você encontrar outra igreja, você vai entrar lá e vai ver um ritual diferente, doutrinas diferentes, práticas diferentes. E eu acho que uma pessoa que não é evangélica, cristã evangélica, ele nem vai entender por que existem tantas igrejas diferentes. E para todas elas você vai chegar e eles vão dizer: a igreja mais correta é essa aqui. Se você quer agradar a Deus, você precisa fazer isso aqui. E na outra igreja, eles vão dizer outra coisa. Não, o correto, a verdadeira religião é essa aqui. Se você quer agradar a Deus, você precisa fazer isso aqui, né? E às vezes as pessoas, eu até entendo, quem não é do meio evangélico ficar confuso e não entender por que existem tantas diferenças. E aí eu listei alguns ênfases que eu chamei, ênfase do evangelho. Alguns exemplos para a gente tentar refletir sobre isso. Qual é a verdadeira religião? Será se a igreja A que está certa é a B? Será se é praticando isso ou é aquilo que eu agrado a Deus, que eu vivo essa religião verdadeira? E essas ênfases que eu queria listar, eu coloquei 4 apenas. A primeira ênfase é a do conhecimento bíblico. Algumas igrejas, linhas teológicas, dizem que ter conhecimento bíblico é o mais importante ou até o único necessário e suficiente para se viver o evangelho verdadeiro. O verdadeiro religioso para essas pessoas, para essas igrejas, é aquele que conhece muito bem a Bíblia e as doutrinas que a Bíblia defende. Eu cresci numa igreja que as pessoas mais conceituadas da igreja,
eles eram os que tinham mais conhecimento bíblico, de versículos e de doutrinas da Bíblia. Embora eles não tinham tanta simpatia, né? Não tinham tanta amor, não era tanto expressivo nesse sentido, mas eles eram considerados as pessoas mais espirituais da igreja. Talvez por isso, por muito tempo, eu procurei conhecer a Bíblia e saber da Bíblia mais do que os outros, para me sentir mais espiritual diante das pessoas. Agora, realmente, temos que concordar que a Bíblia ela é o único parâmetro e ela tem a palavra final na nossa vida. Não posso negar isso, isso é totalmente verdade. Mas, às vezes, vivermos em função do conhecimento bíblico pode nos fazer ignorar outras coisas que são igualmente importantes na vivência cristã. Outras coisas, ou melhor, não outra coisa, mas outra pessoa. Esquecer daquele que é o inspirador das Escrituras, o Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo para nos liderar e nos guiar. É interessante que Paulo, ele foi o escritor de mais da metade dos livros do Novo Testamento. E ele, lá em 1 Coríntios 2:1, ele diz assim, ó: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Aí no versículo 2:4 de 1 Coríntios, ele ainda diz mais: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. O próprio Paulo, tão cheio de conhecimento bíblico, disse que não era demonstrando esse conhecimento que ele conseguiu alcançar aquelas pessoas para Deus. E a tendência, às vezes, é de eu me focar tanto na Bíblia e no conhecimento que ela pode me trazer e esquecer do relacionamento que eu devo ter com o Espírito Santo e daquilo que ele pode trazer para a minha vida. Alguns alegam, já até falei aqui outras vezes, que os dons espirituais e as manifestações espirituais sobrenaturais, elas foram para o passado. Hoje não é mais lugar delas se manifestar. Não tem mais necessidade, ou cessaram, né? Mas a Bíblia diz que os dons dados pelo Espírito Santo, eles são necessários para a edificação da igreja, para a construção e para o crescimento do corpo de Cristo. E ignorar essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é ignorar exatamente aquele que inspirou a Bíblia. Foi o Espírito Santo que inspirou a escritura da Bíblia. Foi pelo poder do Espírito Santo que os apóstolos começaram aquela obra que até hoje cresce do reino de Deus. É interessante que Jesus, depois de passar 3 anos com ele disse assim para aqueles discípulos: olha, não vão agora começar a obra que eu tenho para vocês de fazer discípulos. Ele disse: calma. Talvez os discípulos estivessem pensando assim: não, nós estamos preparados, 3 anos com Jesus, ele já mostrou tudo que a gente precisa saber, mas Jesus disse: não vão agora. Esperem quando vocês receberem o poder de Deus, quando receberem o Espírito Santo. Então o próprio Jesus disse que tanto o Espírito Santo quanto o poder dado por ele são essenciais para que a obra, para que o ministério, para que o reino de Deus pudesse crescer no mundo. O próprio Jesus reconheceu isso. Eu lembro que eu já fui muito incrédulo quanto a isso, sobre o Espírito Santo e sobre o poder dele, os dons dele, né? Primeiro porque eu fui ensinado nesse sentido, é verdade. E segundo porque eu olhava para hoje e eu não via as mesmas manifestações que aconteciam lá no passado, lá na igreja primitiva. Eu não via, eu disse: não, então não deve existir mais dons do Espírito, dons de cura, milagres, dons de revelação. Eu achava que não existia isso, não acontecia isso mais.
Mas, ironicamente, é interessante que foi quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, quando eu entrei no seminário, eu comecei a estudar a Bíblia mais profundamente, eu descobri que não existe nenhum texto bíblico que determina um prazo de validade para os dons, ou que impede que esses mesmos dons se manifestem nos dias de hoje, como alguns argumentos. E além dessa revelação bíblica, do estudo da palavra me deu, eu mesmo comecei a experimentar situações de revelação na minha vida. Eu não posso negar o quanto Deus é poderoso para se revelar e para usar pessoas de forma sobrenatural. Você imagina alguém chegar para você e dizer assim: Isaac, eu sonhei com você e você ia sofrer um acidente de carro, né? Um acidente na estrada. Uma semana antes disso realmente acontecer. E nos poucos minutos antes de eu sofrer esse acidente, o Espírito Santo me trazia a lembrança do sonho que a pessoa tinha falado, que tinha tido comigo. E por causa disso eu tomar precauções para que meu acidente que eu sofri não fosse muito mais grave. Só o Espírito Santo e o poder dele, através dos dons que ele nos dá, poderia trazer uma revelação do futuro, não é verdade? Eu não posso negar de pessoas que já chegou para mim e disse assim: olha, eu sonhei, e no sonho que eu tive com você, você estava sendo oprimido pelo inimigo, por causa disso e disso e disso. E a pessoa, sem nem conhecer as minhas lutas, meus dramas que eu lutava, os pecados que eu lutava, receber de Deus essa revelação, exatamente do que eu estava passando. Eu não posso ignorar que o Espírito Santo usa pessoas de forma sobrenatural, quando alguém já chegou para mim e disse assim: olha, isso aí que você está passando é uma batalha espiritual. E falar de coisas que eu estava vivendo e que eu ainda iria viver. E as coisas aconteceram exatamente como aquele sonho que Deus deu para aquela pessoa. Então, ainda que eu não me convença biblicamente, mas a minha experiência não pode me fazer negar que os dons do Espírito Santo, eles são reais, eles são atuais. Nós não podemos ignorar isso nas nossas vidas. E hoje em dia eu oro muito, eu confesso a você, eu oro muito para que o Espírito Santo ele se manifeste na minha igreja, assim como ele se manifestou lá na igreja de Atos. Será que eu estou errado de orar por isso? Eu creio que eu não estou. De querer que a igreja primitiva, que a igreja de Atos, que a minha igreja seja como aquela igreja. Eu creio nisso, eu tenho orado por isso e eu até peço, se junte a mim nessa oração para que a nossa igreja seja cada vez mais parecida com aquela igreja lá do início. Depois desse enorme parênteses, né, eu estava falando sobre as ênfases que às vezes as pessoas dão no Evangelho, ignorando outras partes do Evangelho. A primeira que eu falei sobre é quando nós enfatizamos muito o conhecimento bíblico. A segunda é quando as pessoas enfatizam, valorizam demais a prosperidade. Prosperidade, principalmente material. E afirmam que na experiência cristã, o principal resultado de seguir a Cristo é bênçãos materiais nas nossas vidas. Pessoas que dizem que se você perder o seu emprego, é porque pode ser que você esteja em pecado. Se você está doente, é porque pode ser que você não está dando dízimo. E tentam criar uma causa e uma consequência. A prosperidade material é a consequência da sua fidelidade. Como se nós cristãos devêssemos ser apegados a essas coisas. Alguém que acredita nisso, ou que enfatiza, como algumas denominações, ignora outras coisas, como, por exemplo, que muitos santos, tementes a Deus, viveram a vida inteira com muito pouco. Os discípulos de Jesus, os 12, é um exemplo. Todos eles não tinham nenhuma prosperidade financeira, embora fossem extremamente fiéis a Deus. E a maioria deles morreu perseguido e crucificado por causa do Evangelho.
É interessante, tem uma série de pregações da IBAB, do pastor Ed René, que ele fala, o nome da série é Generosidade, a nossa teologia da prosperidade. É muito interessante, eu assisti a primeira pregação, e ele fala exatamente disso que eu acabei de dizer, e muitas outras coisas. Que se realmente existe prosperidade na minha vida financeira, o único motivo é para que eu seja generoso com aqueles que precisam. Lá em 2 Coríntios 9, diz assim, primeiro versículo 8, 2 Coríntios 9, 8. Paulo está falando de contribuição. E ele estava recolhendo a contribuição para uns irmãos da Macedônia. Não, de Jerusalém, se eu não me engano. Ele cita os irmãos da Macedônia nesse texto. E ele vai dizer assim, olha, vocês deem com alegria, conforme for proposto no seu coração. Faça essa doação aos irmãos necessitados. E aí ele diz, 2 Coríntios 9, 8, ele diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aí no versículo 11, do mesmo capítulo, Paulo continua, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, a minha prosperidade financeira não é simplesmente para eu desfrutar, embora eu vá desfrutar também, mas é para que eu possa ser generoso com os meus irmãos, com aqueles que estão necessitados. É para isso, para que você tenha ainda mais condições de ajudar as pessoas necessitadas. Meu irmão, se você tem dificuldade de doar seu dinheiro para aqueles que estão necessitados, de contribuir financeiramente para a obra e para a expansão do reino de Deus, eu quero dizer que você deve ficar muito preocupado. Porque quando Deus ele entra na nossa vida, Ele não entra só numa área da minha vida, não. Ele não só me liberta daquele vício de álcool que eu tinha, não. Ele me liberta de tudo. Ele não vai me libertar só daquele pecado que estava me destruindo, não. Ele vai me transformar completamente. Então, a minha mesquinhez vai ser transformada em generosidade. Você está entendendo? Eu fico triste ao ver que existem homens de família que querem sonegar o seu dinheiro até para a sua família, o bem-estar da sua família. Será se isso foi Deus que... Será se Deus não precisa ainda agir nessa área na sua vida, meu irmão? Você não pode viver apegado a esses bens materiais que você não vai levar para lugar nenhum. Então, deixe Deus agir e entrar na sua vida, mas deixe Ele entrar em todas as áreas, para que Ele possa transformar tudo. Então, quem vê prosperidade material como consequência da obediência a Deus, pode esquecer exatamente isso, que nem sempre a obediência a Deus vai resultar em bênçãos materiais. A terceira ênfase que algumas pessoas dão ao Evangelho, e quando eu falo em ênfase, irmão, eu estou dizendo quando você supervaloriza uma determinada parte do Evangelho e esquece das outras. É a dos dons sobrenaturais, aqueles que enfatizam esses dons como se fossem as coisas mais importantes da vida cristã. Se você lembrar de Paulo falando, ele fala que de tudo, todos os dons, línguas vão passar, profecias vão passar, mas o amor vai permanecer para sempre. Quem enfatiza os dons sobre as outras partes do Evangelho corre o risco de colocar a experiência acima da verdade bíblica. Meu irmão, nunca o Espírito Santo de Deus vai lhe trazer uma revelação, vai lhe trazer uma resposta, vai lhe trazer uma direção contrária à palavra de Deus. Nunca. Não vem de Deus. Sempre que o Espírito Santo de Deus lhe revelar algo, lhe trazer alguma resposta para você, vai estar de acordo com a Bíblia. E a Bíblia ela tem que ser esse parâmetro. Eu não posso achar que o que eu acho que eu vi... É por isso que a gente tem que realmente testar para saber se aquilo que eu acho que Deus me falou realmente vem de Deus e não de mim.
quem supervaloriza dons sobrenaturais pode esquecer também da necessidade das pessoas de ter compaixão pelo seu próximo. A última ênfase que eu queria destacar, em que algumas pessoas podem cair, chamada ação social. O que eu quero dizer com ação social? Existem igrejas, movimentos, que acham que ajudar o próximo é tudo que um cristão precisa fazer para viver a religião verdadeira, né? E esquece das outras coisas. Tiago realmente diz que o amor ao próximo é realmente parte da religião verdadeira. Não posso ignorar isso. Só que às vezes eu posso enfatizar tanto a suprir as necessidades materiais, humanas das pessoas, e esquecer que a maior necessidade do ser humano, na verdade, é de Jesus Cristo. É de salvação. Não podemos ignorar isso. E que maior do que o suprimento material é o suprimento espiritual. O texto de Tiago, ele nos ensina a fazer isso, a não ignorar aquilo que é essencial na nossa vida cristã, a viver a vida cristã na sua plenitude de forma equilibrada, não esquecendo que a vida cristã ela tem muitas facetas e não apenas uma. É interessante nós pensarmos na igreja primitiva, como eu já falei aqui para vocês. Existia uma igreja que, essa igreja reunia todas as características do que eu vou chamar de evangelho pleno. Lá em Atos 2, 42 ao 47, você deve conhecer bem esse texto, porque já foi muito ensinado na nossa igreja. A Bíblia diz assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Se você olhar para esse recorte da igreja primitiva, você vai ver que eles viviam o evangelho de forma plena. O texto diz que eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles estudavam a palavra, eles tinham conhecimento da palavra, e perseveravam significa que eles praticavam também. O texto diz que eles estavam juntos diariamente como irmãos. É tão triste ver hoje em dia como as pessoas estão desvalorizando os momentos que nós temos, as oportunidades que nós temos de estar reunidos, de estar juntos como igreja. Às vezes, não, eu vou ficar em casa, hoje eu não vou para a igreja, eu não estou com vontade, eu vou para o shopping. Não, hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar aqui arrumando a casa. Tantas desculpas que a gente às vezes coloca e deixa de valorizar esse momento tão importante que é estar juntos uns com os outros. Eu não tenho medo em afirmar que isso reflete na frieza espiritual de muitos de nós. Porque eu vou falar de mim. Olha, um dia que eu não venho para a escola bíblica, aquele dia para mim fica meio vazio. Porque eu perdi a oportunidade não só de aprender mais da palavra de Deus, mas também de estar em comunhão com meus irmãos. E, gente, a comunhão é muito poderosa. Estar reunidos é muito fortalecedor. Que quanto mais eu estou reunido com os cristãos, mais cristão eu vou me tornar. Quanto mais eu estou reunido com outras pessoas de outras ideologias, mais influenciado eu vou ser por aquelas pessoas. Então, naqueles dias que você estiver desanimado para vir para a igreja, esse é o dia que você mais precisa vir para a igreja. Porque aqui você vai ser fortalecido. Sozinho nós não conseguimos crescer espiritualmente. Olha, esses irmãos também daquela igreja, eles eram perseverantes na oração. Eles colocavam a sua comunhão com Deus como importante nas suas vidas. Eles se amavam intensamente, eles não só estavam juntos,
mas eles davam diversas demonstrações de que se amavam de verdade. Eles sempre que viam alguém carente, estavam prontos para suprir a necessidade dessa pessoa. Não adianta eu querer que Deus se manifeste sobrenaturalmente, poderosamente no meu meio, se quando eu ver uma pessoa necessitada, meu coração não se compadecer dela. Não adianta eu ter todo o conhecimento bíblico e saber explicar todas as doutrinas da Bíblia, se eu não me compadecer daquele que está necessitado. Eu vou ignorar o amor. Esses irmãos, eles não ignoravam, eles se amavam de verdade. Outra manifestação, outra vivência desses irmãos eram as manifestações de poder do Espírito Santo. Ela era parte integrante da vivência daqueles irmãos. O versículo diz: muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. E o último, principalmente, havia conversões. A igreja que não integra novas pessoas, que não traz novas pessoas para Deus, que as pessoas não são salvas, não se convertem, essa igreja perdeu seu propósito. E eu quero falar não só como igreja, mas você como cristão. Você olha essas manifestações de amor, de poder, de comunhão, de conhecimento da palavra, de oração, de alcançar pessoas para Cristo. Você tem vivido isso? Você tem vivido esse evangelho pleno que a palavra nos mostra? Qual dessas experiências está faltando na sua vida? Quantas pessoas você já alcançou para Cristo, por exemplo? Não é? Você já teve respostas de oração que você nem imaginava que poderia acontecer, que Deus lhe surpreendeu, porque você orou e Deus fez surgir uma coisa que você nem imaginava que fosse capaz de acontecer? Um milagre, né? Você já foi capaz de, sacrificando a si mesmo, demonstrar amor por alguém que está necessitado? Nós temos que olhar se nós temos sido cristãos plenos na nossa vivência. E eu digo eu quero ser sincero e dizer que, como pastor, o meu maior sonho é que a nossa igreja seja cada vez mais parecida com a igreja de Atos, em todos os aspectos. Eu não posso pensar na minha vida como pastor, como cristão, e pensar em chegar ao final da minha carreira e olhar para a Bíblia e dizer assim: Senhor, mas isso aqui podia ter acontecido, o Senhor podia ter feito isso também lá no meu ministério, na minha igreja. Eu poderia ter visto mais disso e eu não vi. A minha igreja continuou as mesmas pessoas, ela não cresceu, ela estagnou. A minha igreja, eu não vi milagres acontecendo, sendo que isso tudo estava disponível para mim. A minha igreja, eu não vi pessoas dispostas a amar a ponto de sacrificar pelos outros. Eu sou uma pessoa muito inconformada. E eu sempre acho que as coisas podem melhorar. Sempre acho que eu posso ser mais crente, que eu posso amar mais a Deus, que eu posso ser mais vivo espiritualmente, que eu posso amar mais as pessoas. Eu sempre acho que nós podemos melhorar mais. E eu quero viver isso também, cada vez mais na nossa igreja. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja, eu vejo como uma igreja equilibrada, sim. Mas eu acho que Deus ainda quer fazer mais no nosso meio. Eu já vi histórias de avivamentos, de coisas que Deus fez, igrejas que cresceram de forma tão grande, que transformaram a realidade ao redor dela. E eu olho assim: nós podemos ir mais longe, nós podemos fazer mais. Eu posso sair do meu lugar de conforto e estar mais disponível para ser usado no reino de Deus. Essa é a primeira parte, como eu falei para vocês, e a segunda parte eu quero falar sobre as tribulações em si, né? As músicas de hoje têm muito a ver com isso, e o versículo que a gente escolheu para refletir, de Tiago 1:27, também fala de tribulações. Já que nós estamos numa campanha que fala de unidade, de estar juntos, eu queria falar um pouco sobre como nós podemos ajudar uns aos outros nas tribulações. Tribulação é parte da nossa caminhada cristã,
são problemas que nós passamos, e o versículo nos desafia a socorrer uns aos outros quando nós estivermos em dificuldades, em problemas. Os órfãos e as viúvas, só para contextualizar, eles eram os grupos mais vulneráveis daquela época. Se uma mulher perdia o marido e ela não tivesse nenhum familiar para acolher ela ficava marginalizada. Não existia uma pensão por morte, por exemplo, e as mulheres em geral não tinham profissão, então não tinham como se sustentar. Os órfãos também eram muito vulneráveis. Então, o que ele estava dizendo é que, Tiago estava dizendo olhe para as pessoas necessitadas ao seu redor. Pode ser uma viúva, pode ser um órfão, pode ser um refugiado, pode ser um morador de rua, pode ser um idoso, pode ser tantas pessoas perto da gente que estão precisando de ajuda, e às vezes nós não olhamos. Jesus, no ministério dele, ele diversas vezes, inclusive, fez milagres em favor de viúvas. Como quando ele ressuscitou a viúva, o filho único da viúva, lá no povoado de Naim. Nós temos que olhar para essas pessoas que estão necessitadas. Por coincidência, essa semana eu fui lá no centro, o suco do Abraão, não sei se vocês conhecem, né? Mas aqui na igreja muita gente conhece, que é muito bom. Aí tinha lá uma senhorinha, ela parecia ser cega de um olho, e ela estava empurrando o filho dela numa cadeira de rodas, e ele parecia ter paralisia cerebral. A paralisia parecia ser tão forte que ele era pequeno, o corpo dele, embora ele parecesse um adolescente, e ele era bem magro, porque a paralisia, quando não há movimento, os músculos não se desenvolvem, né? E eu passei por ela, na hora que eu passei, ela estava lá dentro, na mercearia, e o nosso hábito é de, muitas vezes, não fazer nada, né? Aí eu fui para o meu carro, e aí Senhor, me dá a oportunidade de ajudar ela. É interessante que, tipo assim, eu pedi a oportunidade para me ajudar ela, mas era só eu ir até ela e perguntar o que ela precisava, né? Mas Deus é misericordioso, porque eu ia entrando no meu carro, ela ia passando do meu lado. Aí eu olhei para ela e ela parou. Meu amigo, você pode me dar um dinheiro para eu comprar um lanche para o meu filho mais tarde? Aí eu disse assim, você quer uma carona? Não sei se vai caber a cadeira aqui dentro, não sei se você quer uma carona. Não, eu estou bem aqui perto. Aí eu olhei, na minha carteira tinha nota de R$2, de R$5, de R$10. Aí eu pensei qual ia dar, né? Aí eu dei a de 10. Mas também tinha de 20, tinha de 100 também, né? Dei a de 10. Também não quero me gabar aqui também, não. Mas assim, a gente às vezes é muito inerte nessas horas de ajudar as pessoas, né? Muito parado. Um dia eu estava assistindo uma pregação em que o pregador, ele disse assim, você pode pedir para Deus lhe usar de forma sobrenatural no seu dia a dia, mas antes de tudo, peça para você ter o amor de Deus na sua vida. E aí ele dizia assim, ore assim, Senhor, me dá do teu amor, Senhor, me dá do teu amor, Senhor, me dá do teu amor. Parece uma repetição vã. Mas eu entendi, Senhor, não adianta eu querer ver tantas coisas maravilhosas se eu não conseguir me compadecer de uma pessoa que passa do meu lado. E para mim isso foi uma quebra de paradigma, porque quem me conhece, eu não costumo dar dinheiro. Porque muitas vezes eu fui enganado, pessoas pediam dinheiro, contavam uma história muito bonita, quando eu via depois era para usar droga, para comprar cachaça, né? Um dia eu ajudei um rapaz, dessa vez não dei dinheiro, mas eu comprei uma comida para ele aqui na porta da igreja. Aí depois me disseram que ele foi o mesmo que entrou na igreja e assaltou a igreja e levou algumas coisas. Eu, rapaz, mal agradecido. Mas acontece isso, se você for pensar bem, você tem muitos motivos para não ajudar as pessoas. Você vai olhar para ela e dizer assim, não, ele está assim nessa situação porque ele quer. Não, mas muita gente já tentou ajudar ele. Não, mas ele vai fazer isso, isso e aquilo. E num coração um pouco insensível como o meu, eu peço que Deus transforme, né? E eu oro para que Deus faça isso. Para algumas pessoas aqui que eu conheço, é muito fácil amar o próximo e acudir eles, né? Para outras pode ser difícil como é para mim. Mas não posso negar que
a religião pura e imaculada é socorrer os necessitados. Lá em Gálatas 6:10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, eu começo pelos da família da fé, mas eu estendo para aqueles que estão ao meu redor, para aquelas pessoas necessitadas ao meu redor. Eu lembro um dia que uma jovem aqui da igreja, ela me disse assim, que ela aprendeu num seminário que para fazer o bem para as pessoas, você não precisa esperar ninguém, as pessoas lhe chamar, ou ter um movimento na igreja para organizar isso. Você, só uma pessoa, só você pode fazer o bem para o próximo. E você pode começar por coisas pequenas, não precisa ser coisas grandes. Comece. Não fique esperando os outros lhe chamar, a igreja organizar, o seu líder, o seu pastor, alguém dizer para você fazer o bem. Ele está dizendo que é uma prática corriqueira da nossa vida. Aí foi um dos motivos da gente ter começado essa campanha de doação de sangue, que a gente vai fazer a segunda edição, é porque eu posso pensar, pai, doar sangue parece uma coisa tão pequena, né? Não me custa nada. Para quem for doar sangue não vai custar nem o transporte, que vai vir um ônibus pegar e deixar. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não faz isso. A gente fica nas nossas ocupações, nas nossas desculpas, né? Lá em Atos 10:38, a Bíblia diz assim, conta como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Olha só, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e o poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Qualquer dom que Deus lhe der, qualquer poder que estiver nas suas mãos, seja espiritual ou seja humano, tem que ser usado para fazer o bem. E não é esperando as pessoas necessitadas vir até você, não. É você andando e indo até elas, como Jesus fez. É isso que nós devemos fazer. Para terminar, queria falar mais para você pessoalmente, falando de tribulações. Talvez você esteja passando por uma tribulação agora na sua vida. E você está pensando em desistir, talvez. Você está questionando Deus, a bondade e o amor de Deus. E eu quero dizer 3 coisas rapidamente sobre como você pode passar pelas tribulações, pelas dificuldades. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que essa tribulação que você está passando, ela é passageira. Ela vai passar, ela não vai durar para sempre. 2 Coríntios 4:17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essa luta que você está vendo, ele vai passar. Esse problema que você está vivendo, ele não vai durar para sempre. Então, não tome atitudes precipitadas. Não deixe Deus fora da sua vida. Não se ressinta com Deus. Não fique com ressentimento dele. Como se Deus não estivesse amando você. Ainda sendo passageiro, ela ainda contribui para a nossa eternidade. Então, tem o ditado que diz que na vida tudo passa, né? Os problemas também, eles passam. E se você olhar e pensar no seu problema agora e você só conseguir ver ele, você vai ficar desesperado. Mas se você olhar e dizer assim, uma hora ele vai passar, ainda que você não saiba como isso vai acontecer, mas eu digo que você tem o Deus que pode mudar qualquer situação na sua vida. Você sabia? Às vezes nós vivemos uma vida cristã, eu chamo de medíocre mesmo, porque a gente fica conformado com as coisas que acontecem na nossa vida. Simplesmente conformados. Não, esse problema aqui, meu marido, não tem jeito. Não, esse pecado aqui eu não vou conseguir me libertar dele. Eu já tenho tantos anos, nunca consegui até hoje. E você ignora o poder de Deus de transformar qualquer situação. Qualquer situação Deus pode transformar. E muitas vezes o que impede Deus de agir na nossa vida, sabe o que é? É só a nossa falta de fé. Está entendendo isso?
não é porque Deus não queira agir ou que Deus não possa agir. É que nós não deixamos Ele agir. As tribulações são passageiras. Outra coisa importante sobre tribulações é que elas produzem em nós crescimento. Enquanto você olhar como problemas, só como problemas, você não vai sair do lugar. Mas quando você vê os problemas como oportunidade de crescer, aí você vai conseguir avançar na sua caminhada. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A aprovação é uma oportunidade para você crescer. As pessoas mais piedosas que eu conheço são as que têm mais problemas na vida. Não são as que está tudo bem. As pessoas de mais fé, mais otimistas, mais confiantes em Deus que eu conheço, são aquelas que têm mais lutas que elas estão passando. Porque elas veem nas provações uma oportunidade de crescimento. As tribulações são uma oportunidade de crescer. E por último, você precisa saber que nem as tribulações, nem nada pode lhe separar do amor de Deus na sua vida. Lá em Romanos 8, 35 e 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tribulação não é porque Deus lhe abandonou ou porque Deus não lhe ama. Não ache isso. Tribulação não tem a ver com o amor de Deus na sua vida. O amor, a tribulação, na verdade, não pode nos separar do amor de Deus. Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós. E eu gosto muito de usar a comparação de um pai com um filho. Para um filho, quando um pai lhe nega alguma coisa que ele quer muito, ele pode ficar duvidando do amor do pai dele, né? Por que meu pai não me dá isso? Por que meu pai não me dá o que eu quero? Por que meu pai está fazendo isso comigo? E o pai sabe muito bem por que ele não vai dar aquilo, porque ele sabe que não vai fazer bem para o filho. Mas o pai está fazendo aquilo também por amor ao seu filho. Então não duvide do amor de Deus na sua vida. Ele está com você em todas as suas tribulações, em todos os seus momentos mais difíceis. Às vezes Ele é o único que está com você, é o único que continua com você. E Ele é justamente nele que você tem que depositar toda a sua fé. Por último, eu só queria ler essa frase: se a vida matou os seus sonhos, Jesus pode trazer vida para eles novamente. Nós vamos cantar essa música de novo. Vamos ficar de pé, né? Vamos falar com Deus. Fale com Deus aí. Você lembra o que eu disse no começo? Tenha expectativa sobre o que Deus pode fazer na sua vida. Você pode ter chegado aqui desanimado e achando que vai sair do mesmo jeito que voltou. Mas eu sei que Deus pode fazer alguma coisa que você está precisando. Falar, responder aquilo que você precisa de resposta. Eu tenho plena convicção que é Ele que pode lhe dar a paz que você está procurando. Então, enquanto nós cantamos, de olhos fechados aí, para que você possa se concentrar mais, ficar sem distração, feche seus olhos e fale com Deus. Faça para Ele as perguntas que você já fez e você ainda não teve resposta. Pergunte para Ele, seja sincero com Deus. Enquanto nós oramos e você fala com Deus, eu também quero fazer um convite para você que nos visita, ou para você que está precisando, já foi daqui, né? Já foi de Deus, já foi da igreja e está precisando se reconciliar com Ele. As pessoas podem ver sua aparência, mas só Deus sabe o estado do seu coração, né?